Muito bem, olá, alunos. Então, nós iremos iniciar nossa aula. A nossa disciplina desse semestre é a disciplina de educação em ambientes não escolares, pedagogia em ambientes não escolares. E como nós vimos, essa disciplina ela tem como finalidade debater sobre as novas configurações do trabalho do pedagogo em espaços que não são escolares, mas são trabalhos educativos e que demandam o conhecimento, as habilidades e a competência daquele que foi formado no curso de pedagogia, né? E essa disciplina além de nós fazermos reflexões, certo, teóricas sobre esses novos espaços, certo? Essa disciplina também tem como finalidade também apontar quais são essas habilidades, quais são essas competências que o pedagogo deve possuir para poder realizar um trabalho adequado em outros locais que não sejam necessariamente a sala de aula de uma instituição escolar. Tá? E para nós iniciarmos essa nossa reflexão, esses nossos estudos, eu penso que é pertinente nós estudarmos, nós refletirmos, nós pensarmos sobre a figura do pedagogo durante a história, certo? Pois essa caminhada histórica percebida adequadamente, eu penso que considerar a vocês as possibilidades de se auto-perceber para além da sala de aula, né? Noutras palavras, se eu e você, se nós percebermos que na história da educação o pedagogo ele esteve aqui e ali em espaços para além das questões escolares, nós mais facilmente poderemos perceber que a vocação do pedagogo, né, dentro do seu chamado para trabalhar com educação, necessariamente é uma vocação, é um chamado para se trabalhar em espaços para além das instituições escolares, certo? Então, quando nós refletimos sobre isso, o que nós percebemos? Fazendo um resgate histórico da caminhada do pedagogo na história da humanidade, né? Ou do educador, certo? Então, até onde vai o nosso conhecimento sobre a figura do pedagogo? Nós sabemos que, originariamente, até pela própria palavra, o pedagogo ele era um escravo, geralmente um escravo, que possuía uma cultura elevada, que possuía habilidades e competências para o trabalho do ensino. E estes escravos, que geralmente eles eram oriundos de outras camadas sociais que haviam sido tomadas ou capturadas em guerras por outras nações, né? Estes, quando chegavam em determinadas regiões, né, para viverem a partir de um sistema de escravidão, eles se destacavam pelo conhecimento na matemática, na botânica, na filosofia, na escrita e assim por diante, né? Então, por conta disso, e estando em uma situação de escravidão, esses denominados pedagogos, né, eles tinham a finalidade de conduzir aquelas crianças, aqueles adolescentes e os jovens das famílias aristocratas, né, ao ensino, à educação, às primeiras letras, certo? E aí, então, nós percebemos que, pelo menos originariamente, certo, o pedagogo ele está vinculado exatamente ao processo educativo, não necessariamente lá na escola, mas ele está envolvido em processos educativos exatamente em lares, em casas, certo? Além disso, nós sabemos que esses educadores, eles foram gradativamente sendo alocados em espaços e em locais educacionais, mantidos pelo Estado, como nós percebemos na cultura grega,
e na cultura romana em específico, né? Esses educadores, essas pessoas qualificadas, eles tinham como função dar para a juventude todo o conhecimento adquirido, né, durante séculos de aprendizado, né, e a partir daí eles se destacavam na sociedade como pessoas que haviam sido separadas para um trabalho específico de ensinar, de educar. E essa educação era, ora, em casas, em lares, e esses atos educativos também eram também realizados em espaços certos, em organizações, né? Em instituições que tinham o espaço adequado, o local adequado para o ensino. Entretanto, né, ou digo, somando-se a isto, o que nós percebemos também na história da educação? Nós vamos perceber que havia uma prática entre alguns filósofos, algumas correntes filosóficas, correntes de pensamento na cultura grega, né? E que alguns filósofos e pensadores eles se colocavam à disposição de determinados discípulos, podemos assim dizer, pupilos, né? Que iam ao encontro desses filósofos para aprenderem a filosofar, a aprenderem a desenvolver a linguagem oral, a desenvolverem as competências relacionadas à oralidade, à defesa de alguma questão pública e assim por diante. Para quem conhece o texto bíblico, vai lembrar que no texto de Atos, capítulo 17, existe uma situação muito interessante que reflete exatamente essa cultura própria da sociedade helênica, da sociedade grega, certo? Quando alguém chegava em uma cidade e esta pessoa ou grupo de pessoas trazia uma nova doutrina, uma nova corrente de pensamento, uma nova interpretação sobre a filosofia, enfim, certo? Este indivíduo ou pessoas, grupos, eles eram levados a uma praça, né, ou um local em específico, rodeado de um estádio, né, de uma arquibancada. E lá a pessoa ela tinha a oportunidade, o privilégio de expor os seus pensamentos, de expor as suas ideias para as outras pessoas, né? No que toca o texto neotestamentário que eu falei a vocês, que é o texto de Atos capítulo 17, você vai ler lá Paulo em Atenas, ele começa a falar a respeito do pensamento cristão, a respeito do mundo, da vida e assim por diante. E ele é prontamente convidado para ir ao Areópago, certo? Para que neste local ele pudesse ter a oportunidade de expor o seu pensamento, né? Então, este exemplo, que penso que está próximo de nós, devido à questão religiosa, apresenta que na cultura helênica, aquele que ensinava, certo? Aquele que tinha a responsabilidade de ensinar a outros, ele estava não somente nos ambientes escolares propriamente ditos, né? Aqueles que ensinavam estavam nas escolas, nas universidades daquela época, mas também estavam em casa, certo? Estavam também nas praças ou outras instituições, né? Construídas pelas cidades, como o Areópago, certo? No decorrer da história, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que a figura do educador, a figura do professor, a figura do pedagogo vai gradativamente sendo. Ligar a câmera. Quero te mostrar, agora tem que ligar a câmera de novo. Agora está meio. Lavando roupa escura? Todas as máquinas? Botar essa camisa no lixo pela manhã. Depois a outra.
Alguém poderia pedir para a Ada Silva desligar o microfone, por favor, pelo WhatsApp? Então a história vai demonstrar o quê? Que o status no qual nós estamos hoje, né? O status tal que um curso de pedagogia, não, que os cursos de pedagogia, né? Que essa disciplina ela não foi tão somente idealizada pela FANAP, mas esta disciplina ela reflete aquilo que estão nos DCNs, que são as diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia, e aquilo para o qual aponta também a EDDB, enquanto uma formação ampla do pedagogo para o campo de trabalho que extrapola as quatro paredes da sala de aula e da instituição escola. Né? Então, quando nós olhamos a história da humanidade, a história da educação, nós vamos perceber que, paulatinamente, espaços nos quais o pedagogo não estava presente, com o objetivo de desenvolver atividades educativas ou organizacionais ou gerenciais, né? Relacionadas à educação, né? Todo esse arcabouço, essa estrutura, essas possibilidades de trabalho que anteriormente não existia, gradativamente vai sendo conquistado pelo pedagogo, né? Pela compreensão que a sociedade vai ter na caminhada da história de que é preciso um profissional específico com uma qualificação específica para trabalhar em determinadas áreas que anteriormente não existiam. Né? Hoje, então, quando nós falamos de pedagogo, né, e os espaços educacionais, né, o que nós percebemos? Hoje, o pedagogo ele não é visto simplesmente como aquele que se forma para dar aula para criança. Né? Eu me lembro das várias vezes com as quais nas quais nós iniciamos a aula, especialmente trabalhando com os alunos do primeiro período, e em roda de conversa, perguntando para os alunos por que você escolheu pedagogia, por que você escolheu pedagogia, por que você escolheu pedagogia. Eu me lembro que, mesmo na nossa faculdade, na FANAP, não foram poucos os alunos, as alunas, que disseram: eu escolhi pedagogia porque eu gosto de criança. Né? Porque eu gosto de criança. E aí, o que nós percebemos? Nós percebemos que algumas pessoas, até quem faz o curso de pedagogia, na sua origem, logo no início, né? Essas pessoas, alguns alunos, compreendem que falar em pedagogia é falar da educação infantil. Pensa em pedagogia tão somente, ou no pedagogo, como aquele que vai dar aula para a criança. Certo? E aí vem, né, essa disciplina e diz, não, também para dar aula para a criança, também para ser professor. Mas no atual contexto no qual hoje nós nos encontramos, a sociedade ela apresenta uma demanda cada vez maior, e que aponta essa demanda para a necessidade da figura do pedagogo, com todas as suas habilidades, com todas as suas competências, com todo o seu conhecimento. Aponta para a necessidade desse profissional para realizar atividades específicas ligadas à educação. As atividades continuam sendo vinculadas à educação, mas são atividades que estão relacionadas para além do espaço de sala de aula. Como, por exemplo, hoje, devido à questão da pandemia, certo? Muitas instituições
apareceram, ou surgiram, ou foram organizadas com o objetivo de oferecer cursos de pós-graduação ou cursos técnicos desenvolvidos pela internet, em EAD. Aí nós nos perguntamos quem é que está por trás, qual é a estrutura que está por trás de todos esses cursos de EAD, qual é a estrutura organizacional, quais são os profissionais que estão por trás de todas essas plataformas de cursos técnicos, tecnológicos, de pós-graduação, né, e os mais diversos, né, que são oferecidos por meio da internet. Ora, certamente é uma equipe multidisciplinar, é verdade. E nesta equipe multidisciplinar existe a pessoa do pedagogo, que trabalha exatamente nessas instituições, né, que não dá aula, que não prepara material didático, mas que tem como finalidade preparar documentos, organizar cursos online, estabelecer objetivo geral, objetivo específico, cronograma de cursos, ou seja, criar toda uma estrutura organizacional ligada à educação, a fim de que uma instituição coloque no mercado cursos online. Então, a figura do pedagogo está exatamente aí, né? O pedagogo trabalhando com pessoas que estão presas, o pedagogo trabalhando em ONGs, o pedagogo trabalhando em ambientes não escolares relacionados à psicopedagogia, não institucional, mas a psicopedagogia clínica, certo? Pedagogos trabalhando em empresas, na indústria, dentro de uma estrutura educacional de formação continuada para aqueles que trabalham em determinada empresa. O pedagogo presente em hospitais, monitorando, organizando processos educativos, aquelas crianças, aqueles adolescentes e jovens que, devido a uma situação precária na saúde, vão ficar uma semana, 2, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais em processo, em tratamento médico, e lá está o pedagogo dentro de uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente exercendo a sua função como pedagogo, plenamente pedagogo, essencialmente pedagogo. E realizando o seu trabalho a partir de todos os conhecimentos e competências desenvolvidos e aprendidos no seu curso de pedagogia. Porque ele é pedagogo hospitalar, porque ele aprendeu sobre pedagogia na faculdade. E agora ele tem que aplicar os conhecimentos relacionados à educação no hospital, né? Ele tem que utilizar isso porque ele está em um novo ambiente educacional, né? Certo? Em um outro ambiente educacional, que possui características muito peculiares, muito específicas, certo? E que, observe, são espaços muito peculiares, muito específicos, né? Mas que demandam a presença do pedagogo e que demandam o conhecimento técnico do pedagogo nesses espaços. E isso é interessante pensar. Porque até algum tempo atrás, quando nós falávamos de hospital, o que vinha em nossa mente? O médico. O médico e a enfermeira. Ou o médico, a enfermeira e o maqueiro. O cara da maca, a enfermeira e o médico. Hoje,
quando nós falamos hospital, o que deve vir na mente é o médico, a enfermeira, o maqueiro, o psicólogo, o assistente social, o sociólogo, o pedagogo. E por que hoje precisamos ver o hospital dessa forma? Porque no transcurso histórico das várias transformações da sociedade, determinados espaços de trabalho que anteriormente não pertenciam ao pedagogo, hoje pertencem ao pedagogo. Agora estou ouvindo. Ele está presente lá, realizando seu trabalho igualmente importante, que anteriormente era feito somente na escola, agora com novas especificidades. Tá? Portanto, observe, muito importante, certo? Extremamente importante. Quanto... Daiane, minha querida, você poderia desligar o microfone? Obrigado. Ligou novamente. Então, quando nós falamos sobre essas questões, gente, observe a importância da disciplina. Quanto mais clara, mais límpida for para você a ideia que o pedagogo de hoje, em sua função social, extrapola, né, em importância, aquela visão do pedagogo há 10 anos atrás, e se você consegue perceber os novos espaços sociais que foram abertos para o pedagogo, maior possibilidade de você entrar no campo de trabalho. Se para você o pedagogo é tão somente aquele que dá aula para a criança, e de repente, por hipótese, você não se identificar com isso, você vai pensar que o seu curso universitário não está qualificando você para ir atrás de um emprego, para ir atrás de uma atividade de trabalho. Daiane, o seu celular, o seu microfone está ligado. Alguém entre em contato com ela, por favor? Alguém tem o contato dela pelo WhatsApp? Os caras vêm na parte de velocidade aí, você vai dar. Eu não tenho nada para não. Desligou. Continuemos. Então, é preciso perceber isso. Então, olha só. Quando nós começamos a fazer o curso de pedagogia, eu me lembro, conversando com os alunos, tem gente que diz, professor, eu sempre sonhei ser pedagogo. Bacana. Professor que diz, professor, eu quero trabalhar com criança. Tem gente que diz, professor, eu estou ainda me encontrando, né? Eu ainda não sei, eu ainda não me identifiquei, certo? Por exemplo, Emanuela, você já se identificou no seu curso de pedagogia? Pode ligar aí, agora está liberado. Liga aí. Sim, quando eu entrei, eu tinha a convicção de que eu gostaria de trabalhar na educação infantil. Mas agora, no decorrer do curso, eu tenho outros projetos. Quais projetos você poderia falar para nós, além de ficar rica? Amém, eu recebo em graça e sabedoria, né? Rica em graça e sabedoria. Assim, eu tenho um interesse em trabalhar com
com a EJA, né? A Assim, EJA. ainda estou estudando. E Ótimo. também eu gosto muito da área da educação com dança. Sim, são as duas áreas. Qual a outra educação? A outra que você falou, a EJA e? Dança na educação do ensino fundamental. Artes, né? A área de artes. Dança e educação. Então, que é o tema do meu TCC. Certo. É uma área que eu gosto muito também. Tá. Salatiele, você mudou de pensamento, mantém a mesma ideia em termos de trabalho? Com quem você está se identificando, minha querida? Então, no começo eu identifiquei com a educação infantil. Aí eu já fui para o ensino fundamental, já fui para a EJA, não sei ainda o que fazer. Essa foi boa. Por enquanto está um pouquinho em cada, mas ainda vou decidir ainda. Uhum. Mas é interessante, né? Porque você vai estudando o curso de pedagogia e você vai tomando conhecimento que existem outras possibilidades de trabalho, né? Sim. Como, por exemplo, ontem eu conversei com uma amiga minha que fez magistério, foi minha colega de magistério. Aí eu conversei com ela, ela disse assim, Israel, eu fiz pós-graduação para a EJA e já trabalhei. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gostaria de trabalhar no município os 2 períodos. Vocês sabem, eu trabalho com criança. Mas o outro local, assim, se eu puder trabalhar com a EJA, para mim, eu acho que seria muito interessante. Não a EJA em AD, mas a EJA presencial. Certo? Eu me vejo assim com essa facilidade, né? Até porque eu já trabalhei, eu dei aula naquela época que nós chamamos de supletivo. Lembra, Manuela? Lembra do supletivo? Estou entregando a Manuela. Certo? Então, havia o supletivo. O supletivo foi substituído pela EJA. Eu dei aula. Eu tinha gente naquela época eu tinha 18 anos. E aí, senhora me chamava do senhor, o senhor para mim. Eu ria demais, né? Tinha 18 anos, dando aula para a gente. Então, eu me identifico. E aí, veja, o que é que essa disciplina vai fazer com vocês? Essa disciplina vai mostrar para vocês que, além da EJA, além da educação infantil, além dos 5 anos da educação básica, certo? Os 5 primeiros anos, também tem, além de ser coordenador, além de ser diretor, também tem outros espaços. Espaços como você ser pedagogo institucional, você ser pedagogo no hospital, numa empresa, certo? Que pode ser numa indústria que tem apresenta que há uma necessidade de uma formação continuada. E observa, especialmente nessas empresas que trabalham com, por exemplo, com novas tecnologias, em que os funcionários constantemente têm que passar por processo de reciclagem e estudos. O pedagogo, ele não entende nada de megatrônica, mas ele entende de como preparar um curso. Você percebe? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, não é ele que vai dar aula. O pedagogo, ele vai estar exatamente numa empresa e o dono lá da empresa, lá, né, o pessoal lá que coordena, olha, nós vamos ter que fazer um curso de qualificação, porque vai chegar uma máquina, nós vamos substituir determinados processos produtivos e os nossos funcionários eles têm que fazer um curso de qualificação. Quem é que organiza isso? Quem é que prepara todo esse processo? É o pedagogo, né? Como o exemplo que eu acabei de colocar aqui. Quantas instituições aqui em Goiânia estão oferecendo cursos em AD ou outras pelo Brasil afora, né? Quem está por trás dessa máquina de produção de cursos? É o pedagogo, né? A semana passada, uma amiga minha mandou um folder para professores conteudistas. Olha só, professores conteudistas para EAD. Você prepara a apostila, manda a apostila e depois recebe o seu dinheiro. Tá? Aí eu pergunto, quem é que avalia o material didático? Quem avalia a coesão, a coerência, o layout da apostila? É o pedagogo, né?
Então, é interessante pensar isso, por quê? Porque quanto mais a sua visão estiver aberta para os possíveis trabalhos do pedagogo, mais você pode se qualificar com aquele trabalho com o qual você se identifica. Como, por exemplo, nós não estudamos políticas públicas, nós não estudamos sobre o NAS, que trabalha com jovens com altas habilidades, né, e competências, certo? Aí lá está lá as crianças que são reconhecidas com altas habilidades e competências. Existem professores nessas instituições, no NAS, né, que dão aula para essas crianças. Existe o assistente social, existe o psicólogo, mas eu pergunto, e lá também não está o pedagogo? Sim, certo? Talvez o pedagogo não tenha altas habilidades, né, e supercompetências como aquelas crianças, mas ele tem um conhecimento técnico para manter reuniões, para estabelecer projetos, para organizar as atividades educativas e assim por diante, né? Ora, o pedagogo, ele está na delegacia, ou a pedagoga está na delegacia das mulheres, certo? Nesses últimos 10 anos, nós tivemos, eu acho que pelo menos 2 concursos para pedagogo, como é o nome daquela instituição? Na ABIN, na Agência Brasileira de Inteligência, como se fosse mais ou menos o FBI, né, nos Estados Unidos, a ABIN. Então, o pedagogo também está aí trabalhando. Então, se você pensa que o pedagogo vai dar aula para a criança, a sua possibilidade de empregabilidade é estar aí. Você só tem uma chance, né? Aí você não se encontra dando aula, e aí você pensa, nossa, eu fiz um curso universitário, então vai servir para a minha vida particular e para eu cuidar dos meus filhos, para os meus netos e para os meus sobrinhos, para ajudar eles. Mas para emprego, não. Mas quando você vê que o pedagogo hoje está em outros espaços, aí você vai atrás de concursos, você vai atrás de contatos, você vai atrás de uma formação continuada, né? Como? Vocês sabem que até ano passado eu trabalhei no Pronatec, eu trabalhei como pedagogo. E eu era, juntamente com a professora... Ixi, gente, esqueci o nome, né? Enfim, mas todos os cursos do Pronatec, certo? Eles passavam exatamente pelas minhas mãos, pelas mãos da Dorcila, pelas mãos da Tânia e outros colegas, né, formados também em pedagogia, e eles não davam aula, eu não dava aula, mas sobre mim repousava a responsabilidade de analisar os planos de aulas, analisar as apostilas feitas, né? Coordenar a equipe de professores que davam aula pela internet, certo? E tudo isso mostra a importância do pedagogo em novos espaços educativos, né? Então, amplie a sua mente. Olhe a sala de aula da educação infantil, olhe a sala de aula do 1º até o 5º ano, do ensino fundamental, olhe para a possibilidade da coordenação pedagógica, olhe para a possibilidade de ser gestor, diretor de escola, certo? Olhe para a possibilidade de ocupar um cargo técnico, certo? Como tem nos concursos para o município, para o estado e para os ITEGOS, para os IEFs, para a faculdade. Por exemplo, o meu irmão é pedagogo e ele trabalha na parte administrativa, técnica da UFOPA, Universidade lá do Oeste do Pará, certo? Ele não dá aula, mas porque ele tem pedagogia, ele trabalha em um espaço técnico no qual o conhecimento pedagógico que ele possui foi primordial para ele passar em um concurso. Então, quanto mais ampla for sua visão sobre o que o pedagogo pode fazer,
maior a possibilidade de empregabilidade para você. Tudo bem? Então, eu gostaria que nós vamos fechar, falta só alguns segundos, e depois nós retornamos, tá bom? Até daqui a pouco.